Vídeo rápido com bastante informação para a gente começar bem essa semana. Tem anúncio de dividendos e esse vídeo ele é muito importante, principalmente para você que é acionista ou pretende ser acionista da Vale. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O Ibovespa pela manhã ele já estava acima de 127 mil pontos e no relatório Focus de hoje tudo foi jogado para cima. Fazia tempo que eu não vi isso daqui. Olhando para 2024, o PIB ele foi elevado, a inflação foi elevada, a Selic foi elevada e o dólar foi a 5,95. Saiu de 5,70 da semana passada, é uma alta muito forte. Para o ano que vem também subiu tudo, o PIB subiu, inflação, Selic e o dólar. E com isso os títulos do Tesouro eles abriram hoje logo de manhã com recorde e no decorrer do dia eles bateram mais um recorde. A gente já fala de IPCA+, 7,38, 7,4 no IPCA 2029. E um outro recorde muito interessante para quem gosta de renda fixa e de marcação a mercado, ele está aqui no prefixado 2027. A gente está caminhando a passos largos para ter uma renda fixa no título mais seguro do país, pagando 15% ao ano. E eu já vou aproveitar num comentário rápido, quando isso daqui chegar a 15%, eu vou fazer um investimento, pegar do meu dinheiro para mostrar na prática a marcação a mercado na renda fixa. A gente vai olhar para PU, olhar a valorização e desvalorização, sair da teoria e mostrar para vocês na prática como é que funciona a marcação a mercado. A Bolsa Brasileira teve uma queda de 25% em dólares nesse ano. Essa é a maior queda desde 2015. 2015 foi uma queda de 41% e só fica atrás de 2000 e 2008. 2000 a bolha.com e 2008 o mercado americano com Lehman Brothers. O IFIX também está na mesma balada e ele chegou a perder os 3 mil pontos pela primeira vez desde maio de 2023. O cenário macroeconômico ele é um dos grandes responsáveis e o mercado que antes tinha expectativa de uma Selic a 12% passou para 13%. Semana passada foi a 14% e agora o Itaú ele já prevê uma Selic terminal a 15% depois desse ciclo de alta. Essa semana ela é muito importante tanto para a renda variável quanto para a renda fixa. O Copom ele faz a última reunião do ano e o mercado também vira os olhos para o Galípolo, que é quem vai assumir essa cadeira, que hoje é ocupada pelo Campos Neto, então a Selic provavelmente ela vai subir para casa de 12%. Isso com certeza vai ter um impacto no Ibovespa. Falando de renda variável, é a primeira vez que eu trago esse relatório de ações com maiores posições vendidas. É informação importante para quem é acionista da Taesa, para quem é acionista da Engie e de todas essas empresas aqui. A Taesa ela é a empresa que está na cobertura do BTG com a maior quantidade de posição vendida. E num comentário rápido para quem não entende o que é isso, geralmente ações que têm uma posição vendida muito grande, isso forma uma pressão vendedora na empresa e no papel. Então a cotação ela pode ser penalizada, mas isso não é motivo para tomar alguma decisão de compra ou de venda. O fluxo de capital estrangeiro ele continua negativo. No mês de novembro foram retirados mais de 3 bilhões de reais da Bolsa de Valores e essa foi a maior saída de capital estrangeiro dos últimos anos. Para ser mais preciso aqui, a gente está vivendo a maior saída de capital estrangeiro dos últimos 8 anos, então quase uma década, e isso joga os números do Ibovespa lá para baixo. O Ibovespa hoje tem um PL de 7 vezes o lucro, a média histórica, a gente tem um histórico aqui quase 20 anos, é de quase 11 vezes o lucro. O Ibovespa poucas vezes deu oportunidades assim. E se a gente tirar Petrobras e Vale da conta, a Ibovespa ele tem um PL de 8,7 e a média histórica dos últimos 20 anos é de mais de 12 vezes o lucro. Com toda essa queda, eu não sei se vocês vão lembrar no último relatório que a gente viu que o Ibovespa ele tem a segunda pior performance quando a gente compara mercado americano e América Latina, só que a situação piorou ainda mais. A Argentina hoje é aquela que tem a melhor performance, o S&P, aqui mercado americano, tem a segunda melhor performance, depois vem Colômbia, Chile e o Brasil na penúltima posição, só que agora muito mais próximo da Bolsa Mexicana. Caso a B3 caia mais 1%, o Brasil ele vai passar a ocupar a última posição, a pior performance de todas essas bolsas de valores. Vamos olhar para o lado positivo? E eu enxergo isso de maneira muito positiva, mostra que o potencial de mercado ele é grande quando a gente compara o Brasil com outras economias. A participação da população mostra que o mercado brasileiro ele pode crescer significativamente. Quando a gente compara o Brasil com Índia, China, Estados Unidos e Inglaterra, o nosso número de investidores ele é muito pequeno. O Brasil tem 5 milhões de investidores com uma população de 208 milhões de pessoas. Já quando a gente olha para a Inglaterra, eles têm 27, quase 30 milhões de investidores para uma população de só 67 milhões. Nos Estados Unidos, são 160 milhões de investidores e a China é quem lidera com 220 milhões de investidores. Mas os Estados Unidos, em termos de proporção, ele lidera e fica inclusive à frente da própria Inglaterra. Então aqui a gente tem um mercado muito desenvolvido e mostra que a gente ainda tem muito que aprender e a Bolsa de Valores ainda tem muito a caminhar.
Fora isso, e antes da gente falar da Vale, trazer esse anúncio da Itaúsa, porque a Datacom está muito próxima e ela acabou de anunciar mais um pagamento. Ela anunciou 600 milhões de reais em forma de juros sobre capital próprio. Esse valor ele vai ser pago em 2025, no dia 30 de abril, mas o ano está passando tão rápido, a gente já está a 20 dias de 2025, e no comunicado oficial dela o valor é de 5, quase 6 centavos por ação, mas como aqui a gente fala de JCP, tem incidência de 15% de imposto de renda e o valor líquido ele é de 0,49, centavos por ação, e nesse caso não tem diferenciação de ação ordinária e preferencial. Nos últimos 30 dias, Itaúsa caiu quase 10%, está cotada a 9,30, um PL de 7 vezes o lucro, um dividend yield de 7% que fica acima da média histórica e um PL de 7 vezes o lucro. No caso do PL, ele está abaixo da média histórica da empresa. Falar agora sobre a Vale, que tem um material muito interessante para quem é sócio ou pretende ser sócio dela, estudar a perspectiva dela e ver o momento do minério, do preço, da empresa e para onde ela pretende ir. No último vídeo sobre ela, a gente viu que ela teve 2 rebaixamentos, então foi rebaixamento duplo do Safra e da XP para a empresa, e a quantidade de aluguel ela disparou 40%, não só aluguel, posição vendida também aumentou, e um salto de 40% nos aluguéis em menos de 24 horas é algo que chama atenção, saiu de 111 mil para mais de 150 mil, e essa pressão em cima da ação da Vale, ela pode até mesmo não ter nada a ver com a Vale, ela pode estar ligada à Cosan, que tem uma participação relevante. Hoje ela é dona de mais de 4% da Vale, já teve uma posição maior, ela se desfez para cuidar um pouco da dívida, para otimizar a estrutura de capital, e a Cosan, que oficialmente sempre negou isso, parece ter aceitado a realidade, e o Ometo, que é quem ocupa a cadeira máxima da Cosan, já aceitou e foi convencido de que eles vão precisar se desfazer dessas ações da Vale, e isso gera esse movimento de pressão vendedora, é o que pode ter jogado a Vale nas últimas semanas para casa de R$ 56, faz todo sentido, porque caso eles se desfaçam disso, a Cosan ela tem quase 5% de todas as ações em circulação da Vale, que soltou um material para o investidor mostrando da empresa, do momento atual e do futuro dela. Isso daqui é muito importante para quem é sócio, vai te ajudar a conhecer mais a empresa e não só isso, entender o momento atual, até mesmo quando a gente fala preço e cotação. A Vale em 2024, aqui a gente fala de volume de produção, ela pretende entregar 328 e em 2030 a empresa quer produzir 360 milhões de toneladas. Todas as vezes que vocês olharem aqui MT, isso daqui significa milhões de toneladas. Só que esse ritmo, ele não é um ritmo forte. Uma vez eu comentei que a Vale talvez já tinha atingido o platô quando a gente fala do minério de ferro, e muita gente comentou que não, que ela tem muito que crescer e expandir. Só que aqui eu falo de ritmo de crescimento. O ritmo é lento. O ritmo daqui para frente, a não ser que ela descubra algo novo, ele vai ser um pouco mais modesto do que ela já chegou a crescer. Só que isso não é ruim, porque ela sempre vai crescer no minério de ferro e as outras áreas ganham uma atenção e um potencial muito maior. O minério de ferro, lá em 2030, vai ter um teor médio de 64%, é um minério de ferro muito bom, mas talvez a maior expectativa, e aqui eu vou usar a palavra da própria diretoria da Vale, a galinha dos ovos de ouro da Vale está na transição energética. O cobre, a tendência é que ele dobre em termos de produção até 2030, então seriam 5 anos de um ritmo muito acelerado de crescimento, enquanto naquilo que ela faz, que é o carro-chefe, produção de minério, finos e pelota, ela sempre vai continuar crescendo, mesmo que num ritmo menor, só que ela consegue compensar esse ritmo menor com ganho de eficiência, e isso é algo que a Vale sabe fazer muito bem. O custo caixa dela, ele já cai há alguns anos, a estimativa é que o C1 lá em 2030, ele esteja na casa de 18, 19 dólares, mas a gente já estudou aqui que o custo caixa, ele é importante de olhar, mas no caso da Vale, quando a gente fala de empresa comoditizada, o custo total, que é esse all-in, ele é o mais importante. Esse daqui é o break-even. O que é o break-even? Toda empresa, não só a Vale ou a Petrobras, que trabalham com commodity, toda empresa, ela tem um custo de produção. Ela tem que saber o valor do custo total, e aqui a gente coloca frete e tudo mais que tiver direito, para saber se ela tem ganho ou prejuízo. Isso significa que caso o minério de ferro saia de 100 dólares e venha para 51 dólares, de uma maneira muito simples, a Vale ainda tem lucro. Se o minério de ferro cair para baixo desses 50 dólares, a Vale passa a ter prejuízo, daí é um ciclo de baixa um pouco mais forte, mas não significa nada mais do que isso. Geralmente empresas grandes, elas tendem a sobreviver porque as menores, elas têm um custo caixa maior, elas têm um break-even maior e geralmente elas quebram e vão à falência muito antes. Se elas fecham, a produção de minério diminui, se a produção diminui, começa a gerar gargalo de oferta, daí impacta oferta-demanda, preço do minério volta a subir, isso é matéria para outra hora. O que eu quero dizer é que a Vale é uma das empresas mais eficientes do mundo e ela tem muitos projetos para se tornar cada vez mais eficiente. Esse daqui para mim é um que desponta, eu já falei
falei dele uma vez, a Vale botou em prática a produção dela se utilizando de rejeitos. Então ela produz minério, sobra rejeito, ela está indo para cima daqueles rejeitos e produzindo ainda mais. Hoje, a Vale já produz 10 milhões de toneladas só daquilo que sai de rejeito, de barragem, e até 2030 ela vai produzir 30 milhões de toneladas. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade que é isso daqui, a CSN Mineração, Semin 3, que muita gente investe, Luiz Barsi investiu, ela tem uma produção total de 40 milhões de toneladas. Então a Vale, só do que ela tira de rejeito, de sobra, ela pretende produzir praticamente uma CS Mineração inteira só de rejeito que um dia foi descartado. Essa questão de eficiência é algo que a Vale é boa, mas ela vai se tornar cada vez melhor. A questão da demanda, ela sempre vai existir. Eu sempre falo que commodity, seja petróleo, minério, celulose, qualquer tipo, ela só cai ou praticamente desaparece em cenário de recessão. Se não tem recessão, tem demanda por commodity. No caso dela, minério, que é utilizado para a produção de aço. Hoje a China é o maior consumidor, mas para 2040 a Índia vai crescer, o Oriente Médio vai crescer, outros também vão crescer. Isso daqui vai ajudar a Vale. Hoje mais da metade da receita dela é extremamente dependente da China e ajuda também muita gente que tem aquela dúvida do que pode acontecer caso a China tenha um grande problema, caso a Vale perca toda essa receita, ela vai ser substituída. E a economia funciona assim, uma vez já foi Europa, depois Estados Unidos demandou, hoje quem demanda é a China, e quando a China parar de demandar tanto, vai vir Índia, sempre vai ser substituído, sempre tem alguém que puxa a economia mundial. Olhando para a produção de níquel, que está junto com o cobre, e hoje essa parte de transição energética já tem uma fatia relevante da receita e do faturamento, ainda é pequena se a gente comparar com Finos e Pelotas, mas o investimento foi grande e a tendência é que isso daqui cresça cada vez mais. Ele praticamente dobra também a produção de níquel até 2030. A gente viu que o mesmo vai acontecer com o cobre, enquanto o minério de ferro cresce em um ritmo muito mais modesto. A Vale tem vários programas de ganho de eficiência, porque apesar de ser uma das empresas mais eficientes do mundo, ela ainda tem 3 pares que têm um custo menor que ela. A mais eficiente do mundo hoje tem um custo de produção de $17, está bem à frente da Vale, e ali provavelmente a gente vai ter BHP, Rio Tinto, Anglo American, sempre as maiores é que são mais eficientes. A ideia da Vale é ter um custo caixa na casa de R$18, aí ela fica muito mais competitiva. De investimentos, a empresa não pretende crescer e investir muito, ele fica praticamente estável depois de 2025. E na questão da dívida, mesmo com toda essa provisão que a empresa fez, eles ainda têm um cenário muito saudável, uma dívida líquida de 10 bilhões e uma relação de dívida versus EBITDA que vai ficar na casa de 1 vez, ainda muito tranquilo. E para a gente finalizar, a gente chega na questão preço. Recentemente a Vale, ela teve diversos rebaixamentos, mas toma cuidado e tenta agir no contrassenso. Isso daqui eu falo muito lá na comunidade, porque se o investidor ele parar por um segundo, ele vai ver que não faz sentido quando a Vale está a R$120, todo mundo recomenda a compra, e quando a Vale está na casa de R$50, as recomendações de venda ou de rebaixamento, elas começarem a aparecer. E para isso a gente vai se utilizar desse próprio material da empresa, que traz navegando nas ondas, aqui eles poderiam trazer navegando nos ciclos, que faria muito mais sentido. Eles trazem minério de ferro, cobre e o barril de petróleo. Então a gente tem 3 referências e dá para ver todos os ciclos, o comportamento e o mais importante aqui, o tempo de cada um desses ciclos. E olhando para esse gráfico, o que dá para a gente tirar de lição? Que apesar dessa queda da Vale, que é uma queda de quase 40% da máxima, ela ainda está no meio do caminho. A cotação ela está longe de um ciclo de baixa, e isso a gente confirma aqui que o minério de ferro nessa linha verde, ele ainda está na metade do caminho, então cotação está nas médias, minério de ferro, a commodity, está na média. Quem comprou aqui em cima, paciência, eu sempre falo que errar é só mais uma chance de fazer certo da próxima vez, estudar e entender um pouco mais de ciclo, e que a gente pode ver aqui é que esses ciclos são demorados. Não adianta querer comprar aqui, principalmente quem não tem uma estratégia, gerenciamento de risco, nada disso feito, e acreditar que amanhã vai ter algum tipo de retorno. Empresa cíclica, eu sempre falo para deixar para depois, não porque elas sejam empresas ruins, mas porque elas são um pouco mais complicadas e se não fizer certo, o prejuízo ele é quase uma certeza. Então quem comprou aqui está no negativo e quem comprar aqui também pode ficar no negativo. Por quê? Imagina que esse ciclo de queda ele durou de 1984 até 2004, 2005 para começar a se recuperar. Então você se imagina segurando por quase 2 décadas tudo aquilo que você investiu na empresa. Geralmente esses ciclos não são tão longos. Aqui eu sei que eles botaram numa escala maior, mas é assim que funciona. Esse ciclo de baixa ele só se iniciou e a gente está na metade. O que é mais importante quando a gente fala de uma empresa cíclica?
o próprio Lírio Parisotto, ele como grande investidor de empresa cíclica que é, e ele também concorda com Howard Marks, a gente já vai falar de Howard Marks, ele fala que o mais importante é o estômago, e se você não estiver disposto a ver queda de 50%, 60%, 70% e passar vários anos no negativo, empresa cíclica não é para você. E ele é um grande investidor de empresa cíclica, sempre investiu na Vale, sempre investiu em Petrobras, e eu volto a falar, a gente está só na metade do caminho. Pode subir? Claro que pode. Mas o ideal aqui, e falo com preocupação mesmo com quem olha para esse tipo de empresa, é deixar a Vale, deixar a Petrobras, deixar a cotação, deixar a produção, deixar até o resultado de lado. Esquece China, esquece tudo. Olha para você, olha se está fazendo tudo certinho, se tem reserva de emergência, se tem caixa para oportunidade, se tem dinheiro sobrando, porque se investir tudo nesse tipo de empresa, vai vender no fundo, porque é muito comum esse tipo de empresa passar anos e anos. Aqui a gente tem 6 anos, aqui a gente já tem 4 anos, aqui a gente tem 4, 5 anos de novo, então são excelentes empresas que, no meu caso, comentário pessoal, a Vale multiplicou o que eu investi nela por mais de 10 vezes, só que é tudo um movimento lento, então olha para o portfólio, olha para a carteira e tenta não cair no engano de olhar uma empresa cíclica com queda na cotação, investir tudo que você tem e achar que amanhã vai colher alguma coisa, porque os ciclos para esse tipo de ação eles são muito longos e o sócio ele tem que estar bastante preparado para passar por isso. O lado positivo é que a Vale ainda é uma boa pagadora de dividendos, tem provento e aberto, um JCP de 52 centavos com Datacom no dia 11. Então dia 11, quarta-feira agora, tem Datacom para Itaúsa e tem Datacom para Vale. Quem é sócio das duas vai receber um bom provento. Hoje a Vale está cotada a R$ 57, tem um dividend yield de quase 9%. Essa queda na cotação ela não é à toa. A cotação caiu porque o resultado da empresa caiu. E para a gente finalizar, minha sugestão é Howard Marks. Quem quer investir em empresa cíclica, Howard Marks é leitura obrigatória, ainda mais, e aqui no comentário uma dica pessoal, que a gente está na parte mais fácil do ciclo. Quando está nas máximas lá em cima, tentar fazer essa adivinhação aqui é muito difícil. A saída no topo ela é praticamente impossível. Já quando está num período de queda, é muito mais fácil passar esses momentos comprando, pelo menos essa é a minha estratégia, e depois lá na frente só colher os frutos. Então eu sempre chamo essa parte do ciclo, da parte mais fácil do ciclo, que é a inversão para alta. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio das ações da Vale, ou se está se preparando para se tornar sócio da empresa, se não faz parte da comunidade. Considere fazer parte da nossa comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.